A sensualidade está ganhando espaço em muitos templos evangélicos pelo mundo afora. Mulheres que se dizem cheias de Deus estão trajando roupas um tanto chamativas. E não só mulheres, meus irmãos. Homens também estão ficando mais sensuais nas igrejas. O que será isso? Alguns cristãos dizem que o espírito de Jezabel é um demônio que influencia a idolatria, sensualidade e outros pecados. A Bíblia não fala sobre o espírito de Jezabel, mas essa referência deu origem por causa da esposa do rei Acabe, a rainha Jezabel. Esta mulher ficou conhecida pela sua enorme crueldade, pois ela perseguiu e tentou matar todos os profetas do Senhor e promoveu o culto pagão a Baal em Israel. Para vocês terem uma noção do tanto que ela era maligna, que o profeta Elias, um dos homens mais usados por Deus na Bíblia, sentiu medo desta mulher. Em 1 Reis 21, versículos 25 e 26 está escrito: Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. As características de Jezabel, que se deu nome a essa expressão espírito de Jezabel, são prostituição, idolatria, manipulação e perseguição. Jezabel era uma mulher vaidosa acostumada a conquistar seus interesses através da sedução, sendo uma de suas práticas mais famosas a prostituição. Em 2 Reis 9, 22 nos diz: E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, perguntou: A paz, Jeú? Respondeu ele: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Em várias igrejas, o espírito de Jezabel entra através de pessoas que não estão com sua vida em santidade. Por isso devemos tomar cuidado com quem estamos colocando no altar para ministrar, pois está comum vermos casos de fornicação nos altares. Jezabel patrocinava o culto a Baal, e tinha um exército de 850 profetas sustentados por ela para cultuar a este deus Baal. Sabemos que o Senhor Deus não divide glória com ninguém, pois tudo que toma o lugar da adoração de Deus se chama idolatria. E isso é o mais comum hoje nas igrejas. No mundo gospel atual, o estrelismo está tomando conta e se colocando no lugar da adoração a Deus. Pois muitos vão às igrejas para assistir e idolatrar o seu cantor ou pregador favorito, mas o verdadeiro propósito do culto ao Senhor passa longe. Jezabel era manipuladora, queria que tudo fosse do seu jeito, controlava até seu marido Acabe. Por conta disso, Jezabel também era uma mulher muito invejosa. Certa vez afirmou uma mentira para matar um homem chamado Nabote, só porque Acabe queria o seu terreno. Esse acontecimento você irá encontrar em 1 Reis 21. Quem manipula pessoas faz coisas terríveis, sendo capaz de tudo para conseguir o que deseja, cometendo práticas absurdas como mentira, traição e vingança. Pessoas que querem mandar em tudo na congregação carregando soberba como se fosse o dono de uma empresa, isso pode ser um forte indício de que esta pessoa está sendo dominada pelo espírito de Jezabel. Em Gálatas 5,13 está escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor servimos uns aos outros. Jezabel perseguiu os profetas do Senhor ao ponto de que muitos tiveram que ser escondidos por um tempo. Muitos profetas foram mortos por Jezabel, e o profeta Elias foi ameaçado por ela. Um dos motivos dessa perseguição era porque os profetas de Deus falavam a verdade, e não o que Jezabel e Acabe queriam ouvir. Nos nossos dias existem comunidades onde tudo já está tão estabilizado, que quando um homem ou mulher de Deus propõe mudanças, passa a ser perseguido. Irmãos, devemos entender que enfrentar perseguições vindo de fora da igreja é algo normal. Agora de dentro é algo absurdo. A pior coisa é ser perseguido por irmãos da mesma congregação. E isso é uma estratégia do inimigo para enfraquecer a igreja. Tome cuidado com alguns irmãozinhos que só sabem falar mal do seu próximo. Isso daí é Satanás atuando. O repreenda se tiver sabedoria, senão se afaste e clame ao Senhor por esta vida. Isso é um grande sinal do que podemos chamar de espírito de Jezabel. Estou chegando ao final do vídeo, e este foi mais um da série Guerra Espiritual. Acompanhe a playlist sobre esse assunto. Aqui falei sobre as características do espírito de Jezabel, mas não esqueça que isso é apenas uma expressão, inspirada pela maneira de como Jezabel atuava quando estava nessa terra. Se você prega que o espírito de Jezabel é o nome de um demônio, tome cuidado, pois esta prática é heresia. Já tem tanto nome de demônio por aí,
comer chumirim, capa preta, 7 facadas e tantas outras porcariadas que só servem para deixar algumas pessoas malucas. Bom, deixando isso de lado, eu quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Não saia ainda do vídeo, pois o irmão Samuel vai trazer uma pequena mensagem de Deus para abrir a sua mente. Um muito obrigado e que a paz do Senhor esteja com todos nós. O apóstolo Paulo diz, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 3 ao 8, a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de toda imoralidade sexual. Cada um deve aprender a controlar o seu próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem enganem um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente, pois Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus que lhes dá o seu Espírito. Aqueles que amam, irmãos, também devem odiar. Aqueles que amam o que é bom, o que é benéfico, o que é honroso, devem odiar o que é mal, o que é prejudicial, o que é lamentável. Nós somos definidos tanto pelas coisas que amamos, quanto pelas coisas que detestamos. E o que é verdade é que o que é verdadeiro para Deus também é para nós. E a Bíblia nos fala de muitas coisas que Deus odeia. E às vezes ela diz discretamente, Deus odeia isso. Outras descreve tais coisas com palavras como abominável, detestável. Então Deus, ele odeia a imoralidade sexual. E a igreja não pode tolerar a imoralidade no seu meio, porque Deus abomina. E aquilo que na cabeça dos incrédulos, como Paulo diz, é algo normal, então eles fazem chacota, piada. Aos olhos de Deus é algo horrível, terrível. Paulo diz aos Gálatas que imoralidade faz parte da lista de obras da carne. E ele diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Precisamos odiar o que é mal e nos apegar ao bem, à santidade, porque essa é a vontade do Senhor, irmãos, que sejamos santos. Então se submeta a Deus, porque é o nosso Deus que nos dá força para vencer o mal, para resistir o mal, para fugir do mal. Então fuja da imoralidade sexual, se apegue ao bem, busque ao Senhor, busque em Deus, procure o Senhor. Que Deus abençoe.